Fala, tu concurseiro! Fala, tu concurseira! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Implacável Concurso. É um grande prazer, mais uma vez, trazer coisa boa para você, conteúdo de qualidade. E se você não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é professor Aureno Marques. É isso aí, mais uma vez, trazendo novidade para o concurso público da Guarda Civil Municipal de Buriticupu, em Maranhão. E agora, a Implacável chegou para mim e falou assim: professor, nós precisamos que o senhor faça um vídeo muito bom de cronograma de estudos, ensinando os alunos a como estudar, porque essa é a maior dúvida e o maior defeito de muitos alunos que vêm estudando durante muito tempo nos concursos públicos, é porque esqueceram primeiramente de aprender a estudar. É tão simples depois que você aprende como fazer, que quando você pega um concurso público diferente do que você está habituado, fica mais fácil você absorver o conteúdo. Então eu quero te passar aqui algumas dicas, algumas informações e até mesmo algumas indicações para você acrescentar na sua rotina e conseguir ter maior rendimento, para quando for lá no dia da prova, você ter o maior efetivo desempenho que você já teve na sua vida e, logicamente, assim você consegue a sua aprovação. Então, para isso, eu vou trazer para você informações sobre o concurso, como já trouxe em vídeo passado, porém não vou repetir as informações, tá bom? Então, em relação sobre inscrições, datas, sobre o TAF, sobre o nosso edital verticalizado, nós temos um vídeo passado. Inclusive, é muito importante que você tenha em mãos um edital verticalizado, porque ele é o seu guia, ele é o caminho que você vai ver quando você estiver praticando o programa de estudos que eu vou passar para você. Então, é muito importante que você baixe este edital, e é de graça, gratuito, tá? É só clicar aqui embaixo no site da Implacável, tem lá o edital verticalizado, ok? Cronograma de estudos para GCM Buriti. Como que nós iremos fazer? Veja bem, iniciando aqui, iniciando aqui, nós temos sobre o meu concurso. É importante que você saia desta aula sabendo responder esses quesitos. Quais são as matérias do meu concurso? Existem pesos ou importâncias no meu concurso? Quanto tempo eu tenho até a prova? E quais são as matérias que eu vou estudar por dia? Quantas e quais são essas matérias? Perceba, eu já sei que você já sabe quais são as matérias do seu concurso, mas eu sempre trago para minhas aulas uma divisão real das matérias. Eu até toquei neste assunto quando eu fiz a análise do edital deste concurso, a divisão virtual e a divisão real das matérias, porque quando você trata desse tipo de divisão do conteúdo programático, você faz uma real divisão de como você vai montar o seu cronograma de estudos, para que você tenha um dos principais pontos em relação aos estudos, que é o detalhamento e a metrificação. Vou explicar para você, fique comigo até o final do vídeo. E antes que eu esqueça, se você realmente quer ser aprovado, o primeiro passo é deixar o like neste vídeo, compartilhar, hypar se aparecer aqui embaixo para você e se inscrever no canal. É dessa forma que você demonstra para Implacável Concurso que você gosta da aula do professor Aureno Marques e que você quer mais conteúdo de qualidade aqui no canal de forma gratuita no YouTube. Então, para isso, não custa nada clicar no likezinho, clicar no inscrever, clicar no sininho, hypar o vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo. Não custa nada. Você só faz ajudar tanto você quanto também outros concurseiros que estão aí em busca da tão sonhada aprovação, tá bom? Então, podemos partir para cima. Vem comigo. Olha aqui. Temos o seguinte. Vem para cá. Temos aqui, deixa eu botar aqui para você ver. Aí, apareceu. Temos aqui a divisão real, a divisão virtual do nosso edital. Português, uma matéria. Matemática, duas matérias. Informática, três matérias. Aspectos históricos, geográficos, socioculturais de Buriticupu, Maranhão, quatro matérias. E temos conhecimentos específicos, 5 matérias. Olha para cá, é muito prejudicial que você pegue essa divisão virtual e coloque no seu cronograma. Isso vai trazer um prejuízo de detalhamento para você. Porque se você colocar, por exemplo, português, segunda-feira, vou estudar português e conhecimentos específicos. Terça-feira, matemática e informática. Quarta-feira, português e conhecimentos específicos. Poxa, já foi 2 vezes aqui. O que é que você vai estudar desse edital de conhecimentos específicos que é tão grande? Temos condicional, temos penal, administrativo, leis especiais. O que é que você vai escolher? Quando você senta na sua cadeirinha de estudo, aqui onde eu estou agora, a minha, e eu não sei o que eu vou fazer, eu tendo a não fazer nada ou eu tendo a fazer o que eu gosto.
Sabe por quê? Porque nem todo dia você estará disposto, nem todo dia você estará apto, com vontade de estudar aquela matéria que você não gosta. É muito mais fácil, na maioria dos dias, você está querendo desistir de estudar. Então, se você não sabe o que você vai fazer, ou você não vai fazer o que você tem que fazer, ou você vai fazer o que você mais gosta. E aí que está o erro. O aluno deixa de fazer o necessário, o suficiente, e acaba vacilando no pós-prova, aliás, no pós-edital, porque ele não se concentra em trabalhar na operação tapa-buracos. Ele sabe que é ruim em matemática. Aí o que ele faz? Não estuda. Por quê? Porque é ruim, mas isso exige disciplina de você. Isso exige compromisso e pagar a etapa. É por isso que eu sempre falo para os alunos, meu irmão, escolha o seu difícil, cara. É difícil realmente matemática, é difícil você saber o que é uma oração subordinada, substantivo, objetivo, direta. É difícil. Mas também é difícil, sabe o quê? Capinar o lote de terra no meio-dia, no sol quente. É difícil trabalhar de servente, é difícil trabalhar de entregador da Uber, é difícil trabalhar levando gente em cima da sua moto, uma pessoa mais grande do que a outra. É difícil. Então escolha, meu filho, o seu difícil. Deu para entender? Volta para cá. Olha aí, nós temos o seguinte: a divisão virtual e agora a divisão real. Olha a divisão real das matérias. Temos português, matemática, RLM, informática, atualidade do município, legislação municipal, direito constitucional, CTB, leis especiais, direito administrativo e direito penal. Ah, professor, agora eu desisto de verdade, porque não tem como estudar tudo isso até o dia da prova. Irmão, preste muita atenção. É muito importante que você tenha noção dos seus conhecimentos, das suas capacidades, mas que você também confie em quem sabe fazer. Se você tem uma base de estudos interessante, se você tem muita vontade mesmo, garra para ir para cima, vá para cima. Eu nunca vou dizer para o aluno que alguma coisa é impossível, porque nós temos depoimentos suficientes de alunos dizendo: já fui aprovado em 2 meses, já fui aprovado em 3 meses, já fui aprovado em 6 meses. A diferença de você e ele é qual? Me diga. Me diga. Nenhuma. Deus fez você com consciência, com conhecimento, com alguma dificuldade, sim, todo mundo tem. Mas ele fez você, colocou esse desejo no seu coração, é uma coisa boa de se fazer, logicamente, ser guarda municipal, então ele está te dando o suporte. Agora você que tem que escolher. Este é o mistério do nosso livre-arbítrio. Então escolha novamente. Adivinha o seu? Difícil, meu querido. Então temos aqui a divisão real. São 11 matérias para você estudar. Então, volta aqui um pouquinho. Nós já sabemos quais são as matérias do nosso concurso? Sim, já sabemos. Existem peso e importância? Também. Sim, existem pesos e importâncias. Em relação a quê? A quantidade de questões, mas não em relação à pontuação. Isso é até interessante, por quê? Porque aí a gente consegue trabalhar na quantidade de questões, trabalhando a prova, então, por esgotamento, buscando primeiro bater aquelas questões, aqueles conteúdos que têm mais questões e deixando aqui os conteúdos que têm menos questões, entre aspas, pelo amor de Deus, de lado. Por quê? Porque é necessário, olha aqui, 60% da prova para a sua banca considerar você aprovado, ou seja, você bateu o perfil básico das questões, ok? São 40 questões, meu filho, então você vai focar em acertar as 10 de português, as 10 de matemática, as 11 de conhecimentos específicos. É essa divisão que eu vou fazer com você para que você possa acertar as questões da sua prova e vem comigo, vamos aprender. Sabendo disso, eu fiz aqui para você uma divisão em níveis, tá, de prioridade em relação ao peso e à extensão no edital. Então você já sabe que português e matemática já estão aqui, ó, com maior peso no edital. Peso em relação a que sentido? A extensão do edital. O que você vai demorar mais para pegar todo o conteúdo. O resto dá para desenrolar com mais facilidade. Então fica aí, em primeiro e segundo lugar, português e matemática. Depois vem a RLM, informática, legislação municipal, que está aqui em amarelinho para você também, tá vendo aqui, né? Ó. CTB, leis especiais e direito administrativo. E aí sempre o aluno pergunta: professor, mas CTB não faz parte das leis especiais? Sim, faz parte de leis extravagantes, porém é interessante que você estude CTB, somente o CTB, em um dia de estudo, porque ele é muito extenso, até porque você tem um cronograma a seguir dos seus estudos. Então, estou aqui dizendo para você que é possível, mas é necessário organização. Se você decidir por organizar-se, você tem altas chances de aprovar, ok? Então, vamos lá. Principais dados para que nós possamos saber, porque a próxima perguntinha é o seguinte:
Quanto tempo eu tenho até a prova? Vamos lá. A prova vai acontecer dia 4/7/2026, 4 de julho. Eu estou gravando esse vídeo exatamente dia 15 de maio, dia 15/5. Temos, fechando a conta, 50 dias até a prova. É lógico que nesses 50 dias você vai utilizar, aqui para você, olha, você vai utilizar uma regra de emergência. Você vai agora autorizar na sua rua do coração e da mente a operação Tapa Buracos. Tapa Buracos. Por quê? Porque esse momento agora não é de ficar aprendendo tudo do zero. Você vai aprender comigo agora como você vai acelerar os seus estudos, a sua absorção de conteúdo. Vamos bater principalmente no quesito questões e quesito resumo e revisão. Inclusive, eu trouxe para você um pouquinho de um esqueminha um pouquinho mais na frente aqui dos nossos estudos, ok? Enquanto eu bebo aqui um pouquinho de água, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo para quem precisa, porque a competição não é de você contra o seu coleguinha, é de você contra você mesmo todo santo dia. Show de bola! Podemos continuar. Olha aqui, temos o nosso cronograma. Como que eu sempre peço para os alunos montarem cronogramas? Utilizando 3 características importantes. Primeiro, tem que ser objetivo, ou seja, o cronograma tem que suprir as suas, não é a minha, tá? É as suas necessidades. Segundo, ele tem que ser estratégico, ou seja, ele não pode ser feito de qualquer jeito, à la vontade. Ele tem que ser feito levando o peso e a extensão. Adivinha o que eu trouxe para você? O peso e a extensão. E por último, ele tem que ser um material detalhado, não deve ser raso. Deve ter o que será estudado, como será estudado e a meta a ser batida diariamente. E eu vou mostrar para você como que você faz isso também, ok? Vamos lá. Temos aqui, e agora vem uma indicação do professor, de você estudar nesse pós-edital, nesses 50 dias, 3 matérias por dia. Ah, professor, eu não consigo estudar 3 matérias por dia, é muito. Calma, você vai entender o que eu quero dizer para você. Vem para cá, vamos lá. Preste bastante atenção. Nós vamos dividir, deixa eu até botar aqui uma tela em branco, deixa eu ver se tem aqui. Tem não, mas vou botar bem aqui para você, ó. Vou botar aqui agora, para você entender o que eu quero dizer, tá bom? Cadê? Deixa eu ver aqui. É assim, tela, é isso, tela em branco. Olha aí que massa. Pum, apareceu para você aí? Cadê? Espera aí só um minutinho. Aí, apareceu, ó, pronto, vou ficar aqui do ladinho para não ficar assim as marcas lá Implacável Concurso. Como que eu quero que você faça? Essa divisão de conteúdo, tá? Colocar só divisão. Você vai dividir em 3 matérias por dia. Vamos lá. Primeira matéria, segunda matéria, terceira matéria. Como que você vai fazer, então, essa ordem de prioridade? Você vai começar colocando a primeira matéria, aqui você tem mais dificuldade ou aqui tem mais extensão. E nós já vimos quais são. Português, matemática, e nós temos também conhecimentos específicos. E aqui entra, logicamente, todas as leis, direito constitucional, penal, CTB, que nós vimos a divisão real das matérias, tá? Então aqui entra aquelas matérias: penal, penal, administrativo, CTB e leis extravagantes. Na segunda matéria, você coloca as matérias que você tem mais facilidade, familiaridade ou que tem menos extensão no edital, como por exemplo, a história, a informática e o RLM. Beleza? E aqui você pode acrescentar, se você quiser, alguns dos direitos que são um pouco mais fáceis, como, por exemplo, o direito constitucional, se houvesse os direitos humanos, e nós temos ali aquelas noções. Você verá no seu edital que tem várias noções. Primeiro socorro, noção de CFTV e assim por diante, tá? Então eu digo você de colocar aqui como segunda matéria, porque é mais curto e é mais fácil também de estudar. A terceira matéria, e agora atenção, ela vai ser de revisão, resumo e exercício. Revisão, resumo e exercício. Tá aí para você. Bate o printzão, vai, bate o print, porque essa tela aqui não vai aparecer mais, tá? Porque é uma tela em branco que eu coloquei agora para você no PPT. Bate o print. Aí, bateu o print, marca o professor no Instagram, marca Implacável, porque eu quero ver que você está realmente estudando para a guarda de Buriticupu, tá? Eu quero torcer e rezar por você também aqui, ó, que São Bento é forte, beleza?
Vamos lá. Então temos esse patamar aqui, temos essa divisão a ser feita no nosso cronograma de estudos. Como que nós iremos aplicar isso no nosso dia a dia? Agora sim, vem para cá. Então, separando, temos a primeira matéria, deixa eu até botar aqui nossa cor padrão. Temos aqui, ó. Então, a primeira matéria, a segunda matéria e a terceira matéria. Ok? Quando nós tratamos da primeira matéria, faça sempre a mesma repetição. Então, vai ficar português, matemática e conhecimentos específicos. Só que você não vai colocar conhecimentos específicos. Você vai escolher, vai predeterminar o que você vai estudar. Por exemplo, direito penal. Depois, volta a repetir. Português, matemática e volta para o direito específico, que pode ser, por exemplo, como nós vimos aqui, pode ser o próprio CTB. Não tem problema nenhum. CTB. E domingo, professor? Domingo você vai fazer simulado, mas como são somente 40 questões, ainda dá para estudar e fazer o simulado. Se fosse uma prova de 100 questões, de 80 questões, A, B, C, D, E, aí sim nós pararíamos o domingo para o simulado. Mas como é 40 questões, cara, poxa, dá para fazer ali em 2 horinhas na sua casa, sem problema nenhum. Então você vai continuar com a primeira e segunda matéria. E você pode colocar como terceira matéria ou como primeira, dependendo da sua disponibilidade, o simulado de domingão. Ok? Lembrando que a Implacável já tem aí material para isso, tá? Ela tem uma apostila completa para você que contém várias questões também do que você precisa. Então é muito importante que você adquira esse material, não porque é venda, não porque é empresa, mas porque é um material direcionado. Você vai abrir, utilizar e bater as suas metas diárias. Então, continue novamente. Colocamos com o português. Você perceberá que durante as semanas, nessa primeira semana, por exemplo, o português aparece 3 vezes. Na próxima semana, a matemática aparece 3 vezes. Na outra semana, os conhecimentos específicos aparecem mais vezes e assim por diante, tá? E não tem problema se você tiver um tempinho maior, você colocar, por exemplo, direito penal e constitucional. Ah, professor, não tem um tempo. Lembre-se, neste momento é muito importante que você foque em quê? Resumo, revisão, exercício e muitas questões, ok? Nossa segunda matéria, veja para cá, será a matéria com mais familiaridade. Como, por exemplo, posso botar História, Informática e a atualidade do município. Posso colocar outro direito, professor? Posso botar Constitucional. É um pouquinho mais fácil botar de noções, aqui noções de primeiro socorros que tem lá. Posso botar noções de segurança pública, que também nós temos. E em português, voltar novamente, por exemplo, para a informática. O importante aqui é que você tenha isso pré-definido para a sua semana. E eu vou explicar o porquê, tá bom? A terceira matéria, você vai trabalhar o que nós chamamos de feedback retardado. O que é o feedback retardado? Perceba que no domingo eu estudei português e informática, certo? Se eu estudei português e informática, seja ele teoria ou questões, mas principalmente em relação à teoria, eu vou pegar o próximo dia, que seria segunda-feira, e vou colocar como a última matéria questões, resumos ou revisões de português e informática. Isso vai trazer um benefício muito grande para a sua memória, porque você vai começar a relaxar a sua memória do domingo, ou seja, as informações vão se assentar na sua mente. Quando for na segunda-feira, no outro dia, depois de ter estudado português, depois de ter estudado história, você vai voltar ao que você viu no dia passado, resolvendo questões, por exemplo. Isso é muito interessante e é comprovado cientificamente. Mais uma vez, você segunda-feira estudou português e história. Ok? Na terça-feira, no terceiro tempo, na terceira matéria, você vai fazer questões, resumos, exercícios de quê? De história e de português. E assim por diante. Você estudou terça-feira matemática e informática. Na quarta-feira, no terceiro tempo, você faz conteúdo de matemática e de informática. E assim por diante. Vai seguindo isso. O importante é que todo domingo, ou toda segunda, ou todo sábado, você que sabe, mas sempre ali naquele final, começo de semana, você pare o seu tempo e refaça todo o planejamento semanal. Esse planejamento seguindo essas 3 matérias. Por quê? Porque isso vai trazer para você uma previsibilidade do que você vai fazer, vai trazer uma prioridade, caso, por exemplo, não dê para estudar todas as matérias por dia, você vai saber que segunda-feira, se der tudo errado, você tem que estudar pelo menos português, porque é a primeira matéria.
Deu para entender? Segundo, terceiro, vai evitar a procrastinação de matérias que você tem que estudar e vai auxiliar você a ter a operação tapa-buracos concluída com sucesso até o dia da sua prova. Então isso daqui é o nosso cronograma da semana, que você vai ver e vai saber o que você vai estudar. Esse eu chamo de cronograma parcial, porque o cronograma completo, que você vai ter os dois, tá? Mas o cronograma completo, ele vai ser justamente esse daqui. Inclusive, ó, deixa eu ver aqui se o meu tá pertinho. Pronto, ó, só para você ver como o professor fala e faz também, tá? Eu não só falo, não. Eu tenho aqui, ó, o meu planner, tá vendo? Aurélio Marques, tá vendo bonitão? Pronto, no meu planner tem justamente o que eu vou fazer durante a minha semana. Eu sei, por exemplo, ó, que dia 27 de, vamos lá, dia 27, aí ó, dia 27 de abril eu tenho uma audiência. Tá vendo? Eu sei, por exemplo, vou botar aqui um pouquinho, que dia 18 eu tenho uma live às 19 horas. Isso evita a procrastinação, evita também eu colocar outros compromissos em cima dos que eu já tenho. Você, como concurseiro, tem que saber dizer não. Você, como concurseiro, tem que saber que você está agora no momento de prioridade da sua vida, dos estudos. Então, se você tem, por exemplo, marcado já que sexta-feira você vai estudar matemática e português, você sabe que sexta-feira você não vai para o aniversário do seu amigo. E acontece, cara. E acontece principalmente no pós-edital. Então, nós temos aqui agora o cronograma, que eu chamo de cronograma completo ou cronograma detalhado. Você terá os dois, tá bom? Por quê? Esse cronograma detalhado, ele vai partir da onde? Ele vai partir, por exemplo, das aulas que você tem no curso ou do seu PDF que você tem no curso. Você vai, por exemplo, no dia 15/5, ó. 15/5 é basicamente hoje mesmo. Hoje eu vou estudar sintaxe, construção frasal, que é a aula 5 a 8 do curso ou do PDF, tanto faz. E logo depois dessa aula, eu vou realizar 30 questõezinhas de reconhecimento de teoria e vou assinalar no finalzinho como que eu me dei, né, como que eu fui nessas questões. Por exemplo, eu acertei 20 questões de 30. Isso não foi bom não, tem que melhorar. Então eu já coloco aqui como observação que eu tenho que fazer uma revisão. E adivinha onde é que fica a revisão? Olha aí, na terceira matéria do outro dia, onde você vai fazer a revisão. Tá vendo como tudo bate? Tá vendo como tudo vai se encaixando? E é justamente o que eu preciso de você. Da mesma forma, você coloca a segunda matéria, legislação municipal, lei estadual do Maranhão, lei de criação do município, aula 1, aula 4 do curso ou aula 1, aula 4 do seu PDF, mais 25 questões da plataforma e coloca lá sempre, tá, que você precisar, a metrificação. 25 questões, eu acertei 20 de 25. Aqui já foi melhor, não vou precisar colocar a observação de revisão. Tá vendo? E aí, cara, você vai perceber que quando você chegar nas 2 últimas semanas da sua prova, você perceberá que você tem um relatório completo dos seus dias. Então você vai olhar para trás, verificar todo aquele conteúdo que você viu, todo o cronograma completo que você fez e você vai saber exatamente o que você precisa estudar nas 2 últimas semanas, na última semana, nos últimos dias da sua prova. Tá vendo? É isso que eu preciso. Consciência situacional. Ok? Então aqui é em relação ao cronograma. Era isso que eu queria passar para você. Mas tem um bônus. Sabe por quê? Porque eu estou vendo aqui, deixa eu ver. Ah, tô vendo aí, ó. Deixa eu ver. Aham, deixou o like, ok. Compartilhou o vídeo, já compartilhou, show. Não comentou ainda. Comente o vídeo, se inscreva no canal. Quero ver aí o seu comentário, viu? Vou responder todos os comentários que aparecerem aqui. Pode botar que eu vou responder. Vamos lá. Pirâmide de Glécia. Eu preciso que você saiba que neste momento você deve ser ativo nos seus estudos. Ou seja, você não pode mais estar numa situação de passividade, de somente receber as informações. Neste momento, é importante que você seja protagonista da sua história. Que você, ao estudar, ao resolver questões, ao revisar, ao fazer resumos, você busque sempre esses tópicos que eu estou trazendo para você. E você vai ter que prever e vai ter que reconhecer isso nos seus estudos. Se você está repetindo, reproduzindo, debatendo, escrevendo, interpretando, muito importante, revisando, identificando, resumindo, explicando, estruturando, generalizando, elaborando e ilustrando, ou seja, fazendo do seu material o seu material, dando o seu toque pessoal que eu sempre trago nas minhas mentorias com os alunos aqui da Implacável Concurso. É importante que o seu conteúdo tenha a sua cara, que você saiba o que você está fazendo, que você leia uma questão e você pense, opa, já sei onde eu deixei isso daqui, esse resumo está lá no meu livro, na página tal. Acontece se você fizer o processo correto. É por isso que eu trouxe a grande diferença entre resumo e revisão, que muitos alunos têm muita dificuldade em entender, tá bom? E mais uma vez, uma chance de você deixar o seu likezão enquanto beba a minha lágrima de concurseiro que não viu esse vídeo.
Esse Ceará tá quente demais hoje. Vamos lá. Resumo, cara. Resumo é uma simplificação. Simplificação do conteúdo. Bom, resumo é a simplificação do conteúdo. Resumo, ele é progressivo. Como assim? Ele não para na primeira vez que você faz um resumo. Por exemplo, você tem o artigo 144 da Constituição, que cita o rol de órgãos da segurança pública. Você sabe que é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, certo? Eu falei extensamente cada nome. Agora, no meu resumo, eu não vou colocar tudo isso. Eu vou colocar, sabe o quê? Artigo 144º, órgão de segurança pública. PF, PRF, PFF, PP, PC, PM, CBM. Você viu que já simplificou, que reduziu? E depois eu posso ir muito mais além, levando cada vez mais a simplificação para o meu conteúdo. Você tem, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que fala: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou por determinação durante o dia, determinação judicial. Eu citei para você, por extenso, todo o inciso do artigo 5º, certo? Mas não era muito mais fácil fazer um resumo desse artigo? Dizer que a casa é inviolável. Aí coloca aqui, ó, exceção. Exceção. Olha aí, FDP ou DJ de dia. Pronto, resumi todo aquele inciso em um simples resumo. A casa é violável. Exceção, CFDP ou DJ durante o dia. O que é isso? Flagrante, FDP. Flagrante, desastre, prestar socorro. DJ, determinação judicial durante o dia. Esse resumo eu fiz. Esse resumo eu botei no papel. Eu não comprei de professor um mapa mental. Eu não trouxe no material um mapa mental. Ah, isso é proibido o mapa mental? Não. Desde que você o estude, o entenda, o refaça e o siga. Se você fizer isso, beleza, mas é muito mais interessante que você faça o seu próprio. Sabe, muitas vezes, quando você não sabe inglês ou não sabe outra língua e você canta uma música toda embolada, mas você entende que aquela música, é justamente o resumo que eu quero que você faça. E sempre busque resumir, simplificar cada vez mais o conteúdo. Já a revisão, meu querido, é justamente uma revisão. Palavrinha, ó, revisão. Ver de novo. A diferença é sempre que você revisar o seu conteúdo, você vai olhar para o seu resumo e sempre que você revisar, você vai acrescentar. Acrescentar o quê? Informações. Informações. Vai acrescentar marcações. E vai acrescentar entendimentos. E quando eu digo entendimentos próprios, tá? Ou seja, você pegou o artigo 5º, viu lá todo aquele texto, puxou uma setinha, fez o seu resumo, FDP, DJ durante o dia. Quando for depois de vários dias que você for realizar questões de constitucional e verificar sobre aquele direito da casa ser asilo inviolável, você vai fazer uma revisão do que você viu e anotar questão cobrada na banca X. Essa questão foi cobrada da seguinte forma, ele trocou isso por isso. Cara, você vai começando a criar uma habitualidade, uma naturalidade. Inclusive, você pode fazer isso no tão famoso caderno de erros, tá? Não vou ter tempo mais de falar isso com você aqui, mas busque também sobre o caderno de erros, ou caderno de questões de erros. E aí fica aí um assunto para outro vídeo e você tem que deixar o like para que nós possamos trazer mais uma vez esse vídeo por cá. Mas fica essa diferença entre resumo e revisão. Você sempre deve fazer os dois. Tá? Mas você tem que saber para que serve cada um. E para finalizar, é só uma dica que eu trouxe para você sobre o seu ambiente de estudos. Meu irmão, cuide do seu ambiente, cuide do que está à sua volta, tá? Diga para sua família, não me perturbem, eu estou estudando para mudar a minha e a vida de vocês. Olha o que eu escrevi aqui, cara, se liga, olha. Até mesmo uma guerra é bem organizada. Temos linha de frente, batedores, atiradores de longa distância, médicos, suprimento, logística.
Um ambiente de estudo, que é um ambiente pacífico, ele tem que ser um estudo organizado, um estudo sadio, pois aumenta a produtividade e torna mais confortável o trabalho, que é estudar. Então, meu irmão, cuide do seu ambiente. Para com esse negócio de sair com um monte de apostila, com esse alto consumo de material, de comprar material de todo jeito, de ficar baixando material de qualquer jeito. Não, cara. É por isso que eu digo, a Implacável tem um material para você aqui no nosso link abaixo, que é um material que já está organizado. Então, os seus estudos não vai virar um ambiente de guerra, está lá organizado. Você vai pegar a apostila, você vai abrir e vai estudar o que está previsto. Não vai precisar ficar procurando material em local X, colocando lá no Google, no Telegram, onde você quiser. Não precisa. É só você ter a apostila pronta, já está toda encaminhada com o que vai cair na sua prova. Entendeu? É por isso que é tão importante um cursinho. Isso não é venda não, tá? Isso é uma realidade. É muito mais fácil você abrir o site, colocar o seu login, colocar a sua senha e está lá tudo pronto para você. Esse é o nosso papel. Nós fizemos já o resumo para você, já simplificamos o que você precisa, tá bom? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe Implacável ou comigo, o professor Ariano Marques. Link está aqui embaixo do nosso curso. Você pode entrar lá, a apostila está preparada, pronta para atender você, as suas demandas e, se Deus permitir, for da vontade dele, você ser aprovado no concurso público, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tamo junto!